Meus caros irmãos de Jesus e Maria, louvados sejam esses dois sagrados corações. Eu hoje conversava pela manhã com o meu diretor espiritual, neste encontro quinzenal que eu tenho para orientação da minha vida espiritual, e eu dizia para ele da minha preocupação com relação ao mundo e esta pandemia, e com o Nordeste e Fortaleza, então, e também com Manaus, porque tenho parentes que moram em Manaus. E eu falando para ele que tenho rezado muito e oferecido as minhas comunhões e todas as práticas devocionais que eu tenho durante o dia, para que Nosso Senhor tenha piedade da humanidade, para que Ele afaste com o seu poder esta pandemia, que vem em nosso auxílio os méritos do preciosíssimo sangue de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. E o meu diretor espiritual me olhou e disse: você sabe que nunca na história da nossa geração, pelo menos, tivemos uma oportunidade tão grande de expressarmos a nossa fé em Deus. Nós nunca tivemos um momento, muito embora triste, de mostrar a Deus o quanto nós confiamos nele e dele esperamos. E eu fiquei assim, impactado positivamente, porque é verdade. Nós nunca tivemos um momento tão forte para dobrarmos os joelhos, que seja isso literalmente ou apenas imaginário, uma vez que tem pessoas que não podem, por razões de saúde, ajoelhar-se. Nós nunca tivemos uma crise tão grande que nos fizesse pegar o nosso texto há tanto tempo escondido na gaveta, a nossa Bíblia há tanto tempo sobre a mesa. Nunca uma situação provocou tanta fraternidade entre as pessoas e ao mesmo tempo um instinto de rezar, de suplicar, de pedir a Deus, Santíssima Trindade, que tenha piedade de nós. Então, quando meu diretor espiritual disse isso, acendeu dentro de mim como que uma fogueira do Espírito, para rezar mais ainda do que já rezo, para intensificar as orações que já faço e para pôr nelas uma dose a mais de esperança. Porque rezando nós estamos, mas precisamos rezar com esperança. Quem reza com pessimismo estraga a sua oração. Quem reza com medo estraga os elementos principais da oração, que são justamente a intimidade com Deus e a confiança nele. Ontem eu estava numa comunidade de renovação carismática e eu dizia para os irmãos e irmãs: diga para Deus, eu não creio que o seu projeto para a minha vida seja Covid. Eu creio que você tem muitas coisas boas guardadas para mim, planos espetaculares para a minha vida, situações inusitadas, portas inesperadas que irão se abrir. Eu não creio que o Senhor me trouxe ao mundo para morrer de Covid. Daí uma moça levantou a mão e perguntou: e as mais de 200.000 pessoas, irmão? Eu disse: isso é um mistério entre a pessoa e Deus, entre a humanidade e Deus. Não nos cabe aqui salientar, mas a pergunta é se essas mais de 200 pessoas estavam em comunhão com Deus. Sim, sabemos da morte de sacerdotes religiosos, não é? Mas aqui é que está. Quando nós, solidários com os que morreram, nos preocupamos também em resguardar diante de Deus o nosso direito à vida, então isso se torna uma oração meritória. Eu nunca vou esquecer uma vez que eu estive pregando numa casa que cuida de pessoas com câncer, e quando chegou a vez de uma moça já sem cabelo, né, de touca na cabeça, sentada já numa cadeira de rodas, ela disse uma coisa que eu, se viver 100 anos, não esquecerei. Ela disse para mim, não é? Com muita fortaleza: eu
não sou prisioneira do câncer. Eu não estou enquadrada no câncer. O câncer não me possui. E eu fiquei impressionado com aquilo, porque já era, pela aparência e pelo diagnóstico, uma paciente terminal. E dizia isso, né? Eu não sou prisioneira do câncer. Ele não me tem. Isto é uma liberdade interior magnífica. Isto é uma condição de fé extraordinária. O câncer não me tem. Eu não estou dentro de suas estruturas. O meu corpo tem câncer, a minha alma não. O meu ser não. Quando a gente se depara com situações conflitivas como essa, como disse meu padre diretor espiritual, nunca tivemos uma ocasião tão propícia à fé, à oração, à Eucaristia, né? A contemplação do amor de Deus. Os escritos dizem que Santa Gemma Galgani sabia identificar o que era a vontade de Deus e o que não era. Olha que coisa maravilhosa. Ela sabia o que era a vontade de Deus e não era em qualquer situação. Ela sabia quando a ação vinha de Deus e quando não vinha. Então, quando Santa Gemma Galgani, isso está no seu diário espiritual que eu tenho aqui, estava sofrendo algo que ela sentia não ser de Deus, ela imediatamente rejeitava, ela imediatamente reagia em oração. Ela rejeitava espiritualmente aquela situação, seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma perturbação de caráter espiritual. Santa Gemma Galgani sabia distinguir perfeitamente a vontade de Deus, fruto da intimidade, não é? Com Deus, fruto da união profunda com Deus. E por isso ela sofria apenas aquilo que Deus permitia. Nas demais coisas, ela tinha uma grande liberdade sobre tudo isso. A história conta que um dia, por descuido, o acólito, ajudante do sacerdote no altar, derrubou, não é, a âmbula com as hóstias consagradas. Então, juntamente com as hóstias consagradas, caiu também, não é, o cibório com as hóstias não consagradas. E se misturaram. Então, o padre, conhecedor da santidade de Santa Catarina de Sena, mandou chamá-la. E quando ela chegou, ela ia dizendo para as pessoas que estavam ao lado: esta é consagrada, esta não é consagrada, esta não é consagrada, esta sim é, esta é consagrada, esta não é consagrada, esta é consagrada. Nós cremos assim porque os biógrafos contam isso, e se contam isso é porque a igreja aprovou. A intimidade de uma santa é tão grande que chega a saber diferenciar e sentir no coração, na mente e na alma uma hóstia consagrada e uma hóstia não consagrada. Isso é uma coisa espetacular para nós pensarmos. Claro, não teremos a intimidade com Jesus que ela teve, porque ali era uma graça extraordinária. Não são os santos que escolhem a Deus, é Deus quem escolhe os santos. A gente procura se santificar, mas quem recebe as graças especiais para a santificação é o próprio Deus, quem as dá e distribui como quer e a quem quer, né? Mas esses relatos da vida dos santos são verdadeiramente para a nossa meditação. Então, justamente, quando nós entendemos que nada acontece por acaso, que nada faz parte do acaso, mas que tudo faz parte de um plano estabelecido por Deus, a alma cristã procura vivenciar isso. A alma cristã procura dar a este acontecimento um suporte de fé que possa amadurecer a inteligência, que possa ajudar a pessoa a ser útil aos outros e que provoca, de uma maneira assim explícita, a caridade. Não é?
Então, toda esta situação que está acontecendo no mundo e que levaram nossos parentes, que levaram nossos familiares, que levaram as pessoas que nós amamos, deve ser também para nós uma lição de vida. O Pai quer nos fazer compreender algo. O Pai quer nos fazer entender algo de sua onipotência, amor, providência e existência no mundo. Esse momento, muito embora tristeza e angústia, é um momento de louvor a Deus, de intensificar a nossa confiança nele, de autoafirmar a nossa espiritualidade, de reviver a fé que atrás estava escondida ou enfraquecida. E o medo vai deixar de ser o dominador diário. O medo vai deixar de dar ordens ao nosso emocional. O medo vai deixar de nos conduzir, mas nós seremos pessoas, neste aspecto, bravas, convictas do poder e da ação de Deus. Muito embora saibamos de pessoas queridas que o vírus levou, de pessoas muito amadas que o vírus levou. Nós entenderemos a ação de Deus quando tudo isso passar como uma grande conversão da humanidade ao seu poder. Chega a horas que Deus precisa marcar a história. Nós que estudamos a história, eu e você, sabemos. Teve momentos que Deus precisou chamar a atenção de seus filhos para pôr a casa em ordem. Então, ouvindo meu diretor espiritual hoje, me convenci mais ainda que não há lugar para tristeza, angústia, que não há lugar para desespero, mas para oração, para firme oração, convicção interior de que tudo isso está passando, de que esta vacina será eficaz. Poderemos voltar a nos reunir em nossos grupos, comunidades, pastorais. O Senhor está providenciando por meio da ciência a nossa libertação e a nossa cura. É preciso que nós saibamos disso. Falando da moça, não é? Lá do começo do Instituto do Câncer. Eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Então isso é maravilhoso, é extraordinário. Então nós estamos na pandemia, mas ela não nos domina, ela não direciona a nossa vida. Temos que obedecer aquilo que as autoridades sanitárias e o arcebispo propõem, mas sem o domínio do medo, sem a manipulação do pânico, sem as correntes do isolamento forçado. É hora de crermos mais no poder de Deus, de altearmos a bandeira de que Jesus vive, reina e é o Senhor, de darmos testemunho inequívoco de uma fé que agora abalada precisa se comprovar, de uma fé que agora colocada no canto da parede precisa exprimir que é sincera, de uma fé que baseada em rumores do mundo, precisa altear o seu canto de louvor ao Senhor. Estamos sendo martirizados, mas o Senhor é quem decide. O Senhor é quem dá a última palavra. Por isso, meu caro irmão, minha cara irmã, não se entregue ao medo, não se entregue à solidão, não se entregue ao pânico. Numa palavra, não exagere nos cuidados com esta pandemia, no aspecto de ficar tão longe de tudo e de todos, porque talvez você será a próxima vítima. Entende? A gente não pode, né? Santo Agostinho dizia isso, o equilíbrio está no meio, nem tanto, nem tão pouco. Reserva, cuidado, máscara, álcool gel, evitar aglomerações, mas no equilíbrio do Espírito Santo. Vocês podem notar que as pessoas que mais têm medo desse vírus já estão a caminho dele, caminhando na direção dele, porque a fragilidade emocional, junto à repressão mental, leva a pessoa a isso. Então é preciso ver as coisas com equilíbrio, tomar posturas, equilíbrio. Os maiores santos da igreja viveram em tempo de pandemia, de guerra, de invasões, de assassinatos, de martírio, e ali estavam eles. E muitos deles foram vítimas, claro, mas os que sobreviveram estavam ali como fortalezas vivas da igreja. Então vamos
dele essa atitude de ousadia diante dessa pandemia que já está indo embora. Que esta vacina seja eficaz, que esta vacina venha abençoada por Deus. Que Deus nos dê a graça, o suprimento da graça de não sermos vítimas desse coronavírus, de não sermos vítimas dessas ideias internacionais que aprisionam, que matam a liberdade, que sufocam a fé e que até tiram a fé em Deus. Quanta gente está julgando Deus, né? Quanta gente está dizendo que Deus é o culpado. E, no entanto, Deus é amor e misericórdia e está dando a sua graça para toda a humanidade ser liberta. Estou rezando por você, reze por mim. Irmão Emanuel Maria, da Comunidade Católica Cristo Dominus.